o retrato da desigualdade social mesmo depois da morte. É o que revela uma pesquisa da Universidade de Brasília. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio a pesquisadora Flávia Regina de Souza. Boa tarde. Como é que foi feita essa pesquisa? Então, há 4 anos atrás eu fui no enterro de uma senhora pobre, foi um enterro feito pelo governo, e foi uma coisa muito triste, assim, bastante precário e tudo mais. Então, quando eu entrei na geografia e percebi que dentro do estudo da geografia poderia ser pesquisado, né, o porquê desse tratamento diferente numa coisa que é tão importante para todo mundo, independente da classe social, esse foi o fator motivador principal, né? Certo. E aí eu comecei a pesquisar o cemitério do Campo da Esperança, principalmente após a privatização, porque foi um agravante nesse problema, né? Que exclui as pessoas mais pobres ou dificulta muito o acesso das pessoas mais pobres à utilização de algo que é necessário, não só para a pessoa, para a sociedade, mas para o saneamento urbano, né? E foi constatado o quê? Que realmente existe essa diferença mesmo no cemitério, mesmo depois da morte, as pessoas não conseguem se livrar da desigualdade social? Sim, o que acontece é que as pessoas mais pobres acabam tendo acesso dificultado ao cemitério, né? Você tem o serviço social do governo, que ajuda a fazer que faz o funeral de pessoas que recebem até 3 salários mínimos, mas acima disso a pessoa tem que dar um jeitinho para pagar. E após a privatização aconteceu que os preços dos sepultamentos aumentaram muito, tipo de R$300 por volta de R$1.400. Só aquele espaço com a plaquinha, quer dizer, a pessoa ainda vai ter que pagar o caixão, ainda vai ter que pagar as flores e tudo mais. Então, assim, para a pessoa mais pobre é uma coisa que fica difícil, né? Talvez para as pessoas de classe média pode parecer a rocha, aperta um pouco, mas para a pessoa que é mais pobre, ela fica numa tremenda saia justa, né? Pagar R$1.400 é uma parcela muito importante da renda de muitas famílias, né? E você fez alguma comparação entre o Distrito Federal e outras cidades, do entorno ou do resto do país? Eu fiz a comparação entre o cemitério do Campo da Esperança e os outros cemitérios do Distrito Federal. Então, nas cidades satélites, né? Justamente, embora todos os cemitérios, os 6 do Distrito Federal, sejam administrados pela mesma empresa, o Campo da Esperança ele recebe mais atenção, ele é mais cuidado, ele é mais organizado. E as pessoas tendem querem escolher para os seus parentes, para os seus irmãos, ou né, aos parentes próximos, quando falecem, o melhor lugar. Quer dizer, não é uma questão de frescura ou algo que você possa comercializar. A morte não deve ser comercializada dessa forma, né? Assim, a fim de buscar tantos lucros. Né? É um momento muito sensível, né? Que eles aproveitam. Justamente, assim, metade do trabalho, que é o que pouco se fala, ele vai buscar a importância desse momento do sepultamento na vida da pessoa. Então não é uma questão de frescura, não é uma questão de luxo, né? Você enterrar uma pessoa com dignidade não precisa ser com luxo. Você enterrar o seu parente com dignidade é algo tão importante, na minha opinião, quanto saúde, quanto educação, quanto alimentação. É uma necessidade cultural, né? Com bases na religião, com bases na história. Você encontrou muitos jazigos de forma precária? No próprio Campo da Esperança, que é mais bem cuidado, você consegue observar áreas que são mais bem cuidadas, que estão, os jardins estão mais cuidados, e áreas que estão completamente abandonadas. Você dando uma volta lá, você consegue perceber isso. E, assim, algumas pessoas pagam os funcionários do Campo da Esperança para poder ter o seu, né, o seu túmulo ali mais bem cuidado. E você traçou o perfil das pessoas que frequentam lá também? Justamente, assim, fiz 2 entrevistas, uma na véspera do Dia de Finados, no cemitério de Taguatinga, e uma no Dia de Finados no Campo da Esperança. E apesar da comoção das pessoas, né, que estava todo mundo muito nervoso, aquele dia de Finados e tal, elas se mostraram muito interessadas em falar sobre as suas angústias, sobre as suas insatisfações em relação ao cemitério. A própria administração do cemitério. Justamente, ao abandono de algumas áreas, a dificuldade de encontrar o túmulo, de endereçamento ali dentro. E o que seria necessário para mudar esse quadro, para melhorar esse serviço nos cemitérios? Então, a princípio, a administração corresponder aos altos preços que são cobrados através de serviços e através do melhoramento na área. Porque já que o preço aumentou tanto, era o mínimo que podia ser feito.
E aí eu sugiro uma fiscalização maior em cima desses preços também. Fiscalização do governo. Justamente, porque assim, quando você tem uma empresa pública, quando você tem um serviço público, esse serviço vai visar o bem coletivo. Quando você tem uma empresa administrando, ele vai visar o lucro. E não é errado que a empresa vise o lucro, mas como você pode visar lucros altos em cima de uma coisa que é necessária? Não é uma opção você enterrar a pessoa, você precisa enterrar no cemitério, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada.